alunos de estruturas 1 do curso técnico. Hoje, nessa videoaula, nós vamos tratar dos exercícios de tração e compressão. Na verdade, a gente vai falar mais sobre alongamento de peças. A gente viu isso na última videoaula. E hoje, nessa videoaula, na verdade, eu trouxe alguns exercícios com relação à aplicação das teorias estudadas. Bom, nesse primeiro exercício, nós temos uma barra, onde a gente tem algumas cargas aplicadas ao longo do seu eixo, tá? E aí, ele pede para a gente obter o deslocamento entre a extremidade A até a extremidade D. Ou seja, ele quer o alongamento da barra inteira devido a esse carregamento ao longo dessa barra. Bom, a barra, ela tem vários trechos. Trecho AB, BC e CD. Cada um desses trechos está submetido a um esforço normal, uma força normal, tá? E ele tem comprimentos, né? Cada trecho tem um comprimento. Nesse caso, ele pediu para a gente considerar que cada trecho tivesse o mesmo comprimento de 2 metros. Então, cada um desses trechos tem 2 metros. A área da seção transversal dessa barra não mudou. Então, todos os trechos têm área de seção transversal igual a 400 milímetros quadrados. Outra coisa que ele pediu para considerar é o uso do mesmo material no elemento. Então, a gente tem uma barra toda feita com módulo de elasticidade, né, com material com módulo de elasticidade de 20 gigapascal. Bom, para a gente fazer esse exercício, a gente precisa determinar qual que é o esforço ou a força normal que está atuando em cada um desses trechos. Como que a gente consegue definir isso? Ah, professor, no trecho A deve ser 5 kN, mas e esse 8 não interfere? Esse trecho ABC, ele está atuando só 8 kN? É positivo? É negativo? Como que vocês vão saber isso? Através do diagrama de esforço normal. Então, quando vocês tiverem um problema desse tipo, em que eu tenho uma barra, né, com várias cargas, né, vários esforços ao longo dela, vocês devem traçar um diagrama de esforço normal. Então, nesse caso, eu vou fazer o diagrama de esforço normal, tá? Analisando seção por seção. Então, a primeira seção que eu vou analisar é a seção A. Vou analisar a estrutura toda pela esquerda. Então, da seção A, eu vou excluir tudo que está à direita dessa seção. Então, vou ficar só com esses elementos aqui. Bom, como eu tenho uma carga aplicada nessa seção A, é uma carga de 5 kN, que provoca um esforço normal, ela interfere diretamente no diagrama de momento vetor. E nesse caso, eu tenho que analisar direita e esquerda dessa seção. Bom, analisando a esquerda, tá? Se eu analiso a esquerda da seção A, tá? A seção A é essa linha vermelha, e se eu estou analisando um pouquinho à esquerda dela, eu não vejo a aplicação da carga de 5 kN, tá? Porque a carga de 5 kN está aplicada bem em cima da linha vermelha. Então, se eu estou analisando um pouquinho antes, eu não vejo essa carga, tá? Porque eu estou analisando a estrutura toda pela esquerda. Então, o meu primeiro esforço normal na seção A vai ser 0. Se eu andar e analisar essa seção à direita, então depois da linha vermelha da seção, eu já começo a ver a carga de 5 kN. Essa carga é uma carga que provoca tração na peça. Então, é uma carga positiva. Então, eu vou ter um esforço normal de 5 kN. Partindo para a próxima seção, que é a seção B, eu vou ter a mesma condição que a seção A. Então, eu tenho aqui delimitado a seção que eu estou analisando, que é a seção B, tá, em vermelho, e eu tenho que analisar toda essa estrutura que está à esquerda dela, tá?
Então, eu tenho essas cargas aqui e tenho uma carga aplicada na seção B. Então, eu tenho que analisar a esquerda e direita dessa seção. Então, vou analisar a esquerda. Ao analisar a esquerda, né, dessa linha vermelha da seção B, eu não vejo a carga de 8 kN. Então, o meu primeiro esforço normal para essa seção, ela vai valer 5 kN, porque eu só vejo essa carga aqui na minha estrutura sendo aplicada. Quando eu passo a analisar a direita dessa seção, eu passo a ver essa linha vermelha com a carga de 8 kN. Essa carga ela é oposta à carga de 5 kN. É uma carga que está comprimindo a barra. Então, ela é negativa. Então, eu vou ter um esforço normal de 5 kN menos 8 kN. Então, eu vou resultar num esforço normal de menos 3 kN. Passando para a próxima seção, que é a seção C, eu vou ter que considerar toda essa estrutura aqui, de A até C, tá? Toda essa carga, e vou ter que analisar um pouquinho à esquerda e um pouquinho à direita devido a essa carga de 4 kN. Então, analisando um pouquinho à esquerda, eu não vejo aquela carga, né, justamente porque eu estou antes da linha vermelha. Então, né, o meu esforço normal, nesse caso, vai ser de 5 kN menos 8 kN, tá? Então, vai ser só essa análise dessas cargas aqui. Então, vou ter, novamente, menos 3 kN. Analisando agora à direita da seção C, né, depois da linha vermelha, essa linha vermelha, eu vou ver a carga de 4 kN. E essa carga é uma carga negativa, porque ela está comprimindo, como ocorreu com a carga de 8 kN. Dessa forma, eu vou ter esse somatório. Vou ter 5 kN positivo, menos 8 kN, menos 4 kN. E aí eu vou resultar em uma carga de menos 7 kN. Analisando a última seção, né, seção D, eu tenho toda essa estrutura para analisar. Logo, eu tenho também uma carga aplicada nessa seção. Então, eu tenho que analisar a esquerda e direita. À esquerda dessa linha vermelha, eu não vejo a carga de 7 kN, só vejo essa estrutura de A a D. Com isso, né, eu tenho que fazer o somatório dessas cargas. 5 kN, menos 8 kN, menos 4 kN. Vou resultar em um esforço de menos 7 kN novamente. Analisando a esquerda de D, eu vou ter toda essa configuração acrescentando a carga de 7 kN. Essa carga de 7 kN está com o mesmo sentido que essa carga de 5 kN. É uma carga que está provocando, analisando a esquerda, uma tração. Então, ela é positiva. Fazendo o somatório, eu vou ter 5 kN positivo, menos 8 kN, menos 4 kN, mais 7 kN. Logo, eu vou ter um esforço normal de 0. Com essas cargas definidas, eu consigo agora determinar o meu diagrama de esforço normal. Faço todo aquele processo, né? Traço novamente o eixo da barra, trago, né, com essas linhas pontilhadas as seções e traço o meu diagrama, tá? Então, aqui eu tenho os pontos referentes a cada seção que a gente acabou de calcular. Então, aqui na seção A eu encontrei 0 e 5. Na seção B eu encontrei 5 e menos 3. Na seção C eu encontrei menos 3 e menos 7. E na seção D eu encontrei menos 7 e 0. Vou ligando esses pontos aqui até formar esse gráfico. Bom, como que a gente vai saber qual que é a força que está atuando em cada uma dessas seções? Bom, a gente vai pegar a maior força que está atuando em cada trecho. Primeiro trecho, trecho AB. O trecho AB é esse trecho aqui do diagrama, tá? Por isso que é importante trazer a seção para baixo para a gente visualizar esses trechos. Então, o trecho AB é justamente esse trecho do diagrama. Qual que é o esforço, qual que é a força, maior força que está atuando nesse diagrama?
5 kN. Então, a força que está atuando nesse trecho AB é de 5 kN. Agora, vamos analisar o trecho BC. O trecho BC é esse trecho aqui do meu diagrama, tá? Destacado em azul. Esse trecho, ele tem a maior força normal aqui de menos 3 kN, ou seja, esse trecho ele está sendo comprimido. Perceba uma coisa, né? Se vocês fossem olhar aqui esse trecho só por essas cargas, vocês iam falar que esse trecho está sendo carregado por 8 kN. Mas não é verdade, porque é uma barra e ela está sendo afetada por todo esse carregamento. Por isso que é importante fazer o diagrama de esforço normal, tá? Então, aqui eu vejo a influência dessa carga de 5 kN nesse trecho BC. Então, eu tenho uma força de menos 3 kN. No caso desse trecho CD, né, vocês poderiam intuir que seria 4 kN. Aqui saiu a força do lado errado, tá? A força de 7 kN está entrando na barra, ok? Então, eu tenho essa região, que é o trecho CD. A maior força que está atuando aqui é menos 7 kN, tá? Então, essa é a força que está atuando aqui nesse trecho. Por que eu tenho que determinar a força em cada trecho? Percebam que eu tenho forças diferentes atuando em cada trecho. Ou seja, cada uma dessas forças vão provocar um alongamento diferente. Então, nesse trecho AB, por exemplo, eu vou ter uma força, né, de 5 kN atuando nesse trecho, onde eu vou ter um certo alongamento. É um alongamento de tração, né? Então, a barra ela vai estar aumentando o seu comprimento, tá? Lembrar que o alongamento, né, da última videoaula, a gente chegou nessa equação onde o alongamento, ele é dado, né, a variação do comprimento, ele é dado pela força vezes o comprimento, né, do trecho, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal, tá? Isso aqui é a forma geral, tá? Para variação do comprimento. Então, eu tenho uma variação de comprimento referente a esse trecho AB por causa dessa força de 5 kN, tá? No trecho BC, no caso, né, que é esse trecho aqui, ele é um trecho onde eu tenho uma força de compressão de menos 3 kN. Então, eu tenho uma redução, uma tendência de redução do comprimento desse trecho aqui. E nesse trecho, eu vou ter uma determinada variação, né? Eu tenho uma retração do comprimento desse trecho. No trecho CD, eu também tenho uma força de compressão de menos 7. Aqui a intensidade é maior do que no trecho BC, né? Ou seja, aqui eu tenho uma redução do comprimento muito significativa, né? Então, eu tenho um valor de alongamento, né, de variação de comprimento diferenciado. Tá, mas aí eu não resolvi a minha questão, porque a questão pede para eu calcular o alongamento, né, ou a variação do comprimento dessa barra do ponto A até o ponto D. E aqui eu tenho a variação de cada um dos trechos. A gente viu na última videoaula que através do princípio da superposição dos efeitos, eu posso somar esses alongamentos, essas variações de comprimento, e ter a variação total da minha peça. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a variação do comprimento de A a D vai ser a soma das variações de cada um desses trechos, tá? Aqui eu já explicitei a fórmula de cada uma das variações. Aqui eu coloquei a força referente e o comprimento referente. Ah, professora, mas poderia acontecer de ter áreas diferentes? Poderia, tá? E aqui eu deveria colocar isso explícito, né? Área do trecho AB, né? Área do trecho BC, área do trecho CD.
e assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui em específico, as áreas da seção transversal em cada um desses trechos foram iguais, como também foram iguais os comprimentos, tá? Que poderia ser diferente. Bom, então, se os comprimentos são iguais, eu posso colocar esse comprimento em evidência, porque eu tenho uma soma, correto? Também posso colocar em evidência esses valores, esses índices inferiores, né, que é o modo de elasticidade e a área da seção transversal. Por quê? Porque eu tenho o mesmo material, né, ou seja, eu tenho o mesmo módulo de elasticidade para toda a barra e também tenho a mesma área de seção transversal para toda a minha barra. Então, eu posso colocar esses elementos em evidência, o que vai facilitar no meu cálculo, e colocar o somatório, né, colocar esses elementos multiplicando um somatório de forças. Como assim? A minha equação, eu posso simplificar ela para essa configuração, onde eu tenho os elementos que são iguais em cada uma dessas parcelas, né, em evidência aqui, multiplicando a soma dos elementos que são diferenciados, que no caso são as forças, tá? Então, aqui eu tenho o comprimento dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área, multiplicado pela soma das forças em cada um desses trechos. Bom, então eu tenho o seguinte, eu tenho essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula é específica para esse exercício, tá? Pelas condições desse exercício, ok? Então, eu posso aplicar essa fórmula, ok? Colocando, né, os valores. Eu tenho todos esses valores. Eu tenho força em cada trecho e tenho o valor de comprimento, né, 2 metros. E esse valor de E e de A foi dado no enunciado. O valor de E é de 200 gigapascal. O valor de A é de 400 milímetros ao quadrado. Um conselho que eu dou para vocês é transformar tudo em unidades conhecidas. Como assim? Se eu estou trabalhando com, aqui no caso, eu estou trabalhando com força e eu estou trabalhando com força, área e comprimento. Então, deixa tudo nas unidades padrões. Deixa tudo em Newton e metro. Então, foi isso que eu fiz. Eu deixei, né, o comprimento, né, em 2 metros. Aqui, né, o módulo de elasticidade, eu transformei o gigapascal em Newton por metro quadrado, que nesse caso era só multiplicar por 10 a nona, e também transformei, né, o milímetro ao quadrado em metro quadrado, né, transformei aqui, né, essa transformação é simplesmente eu multiplicar, né, esse valor por 10 a menos 6, que é o mesmo que dividir por 100 mil, 10 mil. Então, fazendo isso, né, eu deixo todas as unidades padronizadas. A força, da mesma forma. A força, ela está em quilonewton. K aqui significa que esse 5 está sendo multiplicado por 1000. Então, é só multiplicar cada valor desses aqui por 1000, que eu vou ter uma força em newton. Então, fazendo isso, respeitando os sinais de cada uma dessas forças, tá? Lembrando que na hora de fazer essa equação, né, que é uma equação grande, tá? Vocês devem fazer a soma aqui que está entre no parêntese, faça essa soma aqui, 5.000 menos 13.000 menos 700, vai dar um valor negativo, tá? Sem problema algum, deixa o valor negativo. Faça primeiro essa multiplicação aqui de baixo, tá? Se preferir, pode simplificar aqui, ó. Multiplica 200 por 400, mantém a base aqui, que é os 10, e faz a soma desses índices. 9 menos 6 é 3. Então, fazendo essa multiplicação aqui, né, mantendo a base e fazendo a soma, eu vou encontrar um valor aqui, certo? Assim, né, faça essa multiplicação e depois faça essa divisão. Pega o valor desse resultado,
né, para dividir, para dividir no 2, tá? Então, fazendo isso, perceba que aqui, ó, por exemplo, esse metro quadrado vai cortar com esse metro quadrado. Então, eu vou manter esse metro que está aqui. Essa força aqui, o resultado da força aqui, né, um newton vai cortar com esse newton que está dividindo aqui a expressão. Então, quando eu resolver essa equação, eu vou chegar no resultado de um valor negativo de menos 0,000125 metros, tá? O resultado desse caso aqui vai ser dado em metro. Multiplicando por 1000, eu vou transformar esse valor em milímetro, que vai ser menos 0,125 milímetros. Ah, professora, deu um valor negativo. O que isso significa? Isso significa que a peça ela está sendo retraída com esse carregamento que está aqui. Ou seja, né, esse carregamento todo aqui, esse sistema de força aqui, vai fazer com que esse trecho de A a D perca 0,125 milímetros. Ok? Próximo exercício, exercício 2. Nesse exercício, eu trouxe aqui para vocês com relação à tensão provocada pela variação de temperatura, tá? Eu falei com vocês que existem situações em que a gente tem uma estrutura indeterminada, né? Onde a gente tem apoios, né? Que deixa a estrutura extremamente rígida, onde a gente não consegue determinar os valores, né, de reação. E aí, através dessa variação, né, de comprimento, dessa deformação que a gente chama, a gente consegue determinar valores de força, tá? Bom, nesse caso específico, eu pedi mesmo para calcular a tensão, tá? Bom, então aqui ele fala que a gente tem uma barra prismática, tá? Que está livre de tensão, então não tem tensão, quando a temperatura dessa barra está a 20 graus Celsius. Então, quando está a 20 graus Celsius, a barra não tem tensão nenhuma, ou seja, ela permanece no estado que ela está, não provoca força nenhuma nesses apoios. Nós temos dois engastes, nós temos engaste nessa extremidade, que eles chamam de engaste A, e engaste na outra extremidade B, que são indeformáveis. O que isso significa? Que esses engastes, né, que esses apoios, eles não se deformam. Quem vai se deformar é a barra, tá? Então, ele pede para eu calcular a tensão quando essa temperatura sobe de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Ou seja, quando eu esquento essa barra aqui, qual é a tensão que vai existir nessa barra? Por que a tensão? Porque quando eu esquentar essa barra, a tendência dessa barra é se alongar. Concordam comigo? Quando eu esquento uma barra de aço, por exemplo, a tendência é ele se alongar, né? Então, como esses engastes eles são indeformáveis, eles vão impedir que essa barra se alongue, tá? Então, ele vai acabar provocando uma tensão dentro dessa barra aqui, nessa barra. Então, aqui ele deu como dado o módulo de elasticidade da barra, né, característica do material, de 205 gigapascal. E deu também o coeficiente de dilatação térmica desse material, né, o alfa, que é 11,7 vezes 10 a sexta por graus Celsius. Ok. Então, primeira coisa que a gente tem que, para fazer esse exercício, a gente tem que relembrar daqueles conceitos que eu passei para vocês, né, na última videoaula. Então, nós temos essa situação aí. Quando eu tenho uma variação de temperatura acima de zero, tá? Ou seja, a diferença de temperatura, né, do estado final, né, do estado inicial para o estado final é diferente de zero,
eu vou ter uma tensão, ou seja, eu vou ter esses apoios provocando uma reação. Por que provocando uma reação? Porque essa barra ela vai tender a se alongar, então ela vai pressionar o engaste. E se ela está pressionando o engaste ele não se deforma, então ele vai retribuir esse esforço com uma reação. Então, os apoios vão reagir comprimindo essa barra para ela ficar no comprimento que ela está, que é L. Bom, então, se eu não tivesse, por exemplo, esse apoio B, né, se eu retirasse esse apoio B, essa barra ela se alongaria, né, teria uma variação de comprimento, né, devido a essa temperatura, né, dada como está destacado em vermelho, tá? Então, a gente teria, né, essa deformação sendo dada por essa equação, tá? Onde a gente vai ter o coeficiente de dilatação térmica da barra vezes o seu comprimento vezes a variação de temperatura. E aí eu teria a variação, né, desse alongamento, que seria esse comprimento aqui. Bom, mas a gente sabe, né, que nós temos um apoio nesse ponto B. Então, eu tenho uma força, né, que esse apoio provoca, comprimindo essa peça, impedindo esse alongamento, tá? Então, essa reação B eu vou chamar de força, vou chamar de F. E é uma força que ela está oposta ao alongamento dessa peça, tá? Então, essa força ela vai provocar um alongamento contrário, né? Uma variação de comprimento contrária àquela que a gente viu, né? Devido à temperatura, que a gente chama de deltinha P. Esse deltinha P, ele é dado por essa equação aqui, né? Que vai relacionar força. Então, eu vou ter força vezes o comprimento da barra inicial, dividido pelo módulo de elasticidade da barra vezes a área da seção transversal. Então, essa variação de comprimento é uma variação oposta àquela referente à variação da temperatura. Bom, com isso, eu tenho um somatório de variações de comprimento. Eu tenho uma variação de temperatura que vai tender a alongar essa peça, então é uma variação positiva, e eu vou ter um alongamento, uma variação dessa peça tentando reprimir esse alongamento, que é uma variação de comprimento negativo. A soma dessas duas variações, ela deve ser zero, porque essa barra ela vai se manter indeformada. Então, ela vai se manter nesse jeitão aqui que está aqui, mesmo com o acréscimo de temperatura, com o aumento de temperatura. Então, ela tem que se anular, né? Essas variações de comprimento, elas têm que se anular. Então, somando isso, né? Deltinha T com menos deltinha P, eu vou ter zero. Então, eu vou ter essa configuração aqui, essa equação, tá? Substituindo os valores de variação de comprimento, tá? Em cada um desses casos. Bom, na última aula, a gente viu que ao simplificar, né, essa equação, né, a gente vai ver que esse comprimento aqui da barra não vai afetar. A gente vai ter a tensão, que é justamente força sobre área, que é justamente essa parcela aqui. E a gente vai chegar que a tensão ela vai ser dada por essa equação, né, que vai ser o coeficiente de dilatação, alfa, vezes o módulo de elasticidade, E, vezes a variação de temperatura, ΔT. Então, essa vai ser a tensão que eu tenho que calcular para essa peça. Perceba que essa tensão, ela não está sendo influenciada pela área da seção transversal, nem pelo comprimento da peça e nem pela força, né? Apenas pelas características da peça, que é o coeficiente de dilatação e o módulo de elasticidade, e diretamente influenciado pela variação de temperatura. Então, eu tenho essa fórmula, eu tenho todos esses valores. Então, eu tenho coeficiente de dilatação térmica 11,7 vezes 10 a sexta,
modo de elasticidade, aqui eu vou colocar em MPa, tá? Lá no enunciado estava em giga, tá? Eu coloquei em MPa, para o meu resultado de tensão já sair em MPa. Então, eu vou colocar aqui 205.000 MPa vezes a variação de temperatura. O que seria essa variação de temperatura? A minha temperatura final menos a minha temperatura inicial. Então, é os 50 graus, né, que eu aumentei, né, em que eu coloquei, né, a minha barra, menos a que ela estava no início, que era 20 graus Celsius. Fazendo essa equação, eu vou chegar que a tensão é 71,95 MPa. Então, rapidamente, né, a gente consegue definir esses valores. No caso contrário, no caso se eu quisesse, por exemplo, conhecer o valor da reação do apoio, né, eu quero saber qual que é a reação do apoio, o valor de reação do apoio, nesse caso, eu poderia fazer o inverso, né? Poderia pegar esse valor de tensão, né? Eu tenho o valor da área da seção transversal e encontrar o valor dessa força, tá? A gente vai ver na próxima aula justamente essas questões, tá? A gente vai determinar sistemas indeterminados, tá? Então, a gente vai ver estruturas hiperestáticas, tá? Onde a gente tem mais incógnitas do que equações. E a gente vai ver que essas definições de variação de comprimento, tensões, vão ser bem importantes para determinar esse valor, ok? Então, por hoje vai ser só e até a próxima aula.